1 Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Bom, 480 anos mais ou menos, né? Esse não foi o período inteiro entre o Êxodo e o quarto ano do reinado de Salomão, mas é mais ou menos ali, né? Mas, na verdade, se refere a 480 da segurança de Israel como nação e peregrinação no deserto, né? Era o período da conquista de Canaã e da divisão da terra, né? Os 3 anos sobre Abimeleque e os 111 anos de servidão durante o período dos juízes, né? O período inteiro desde a saída do Egito até o quarto ano de Salomão reinando, seria um total de 645 anos. Então, esses anos que eu falei aqui, esses períodos, né, eles não contaram. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhes fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura. Que pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Bom, todas as pedras e madeiras foram cortadas do tamanho exato, né, sendo completamente preparadas para os seus lugares antes de serem trazidas para o seu local no templo. Eram tão perfeitas que não foi necessário utilizar martelo, machado ou nenhuma outra ferramenta durante a sua construção. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a acabou, e cobriu a casa com branchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que farei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro. E cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. A casa, isto é, o templo anterior tinha 40 côvados. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar, até que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a esses querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. Todas as paredes da casa em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. Com umbral em cima, com as ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu o ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, a 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas, e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas.
Bom, o fundamento da casa, né, então foi assentado no segundo mês, né? Para nós aqui seria o mês de maio e não o mês de fevereiro, né? Lá o calendário deles, como nós já estudamos, né, em outros livros, é diferente, né? E foi terminado então no 8º mês, que para nós seria o mês de novembro, 7 anos e meio mais tarde, né? Ou seja, e ele foi consagrado no 7º mês, né? Que para nós aqui seria então outubro, e foram necessários 10 meses para completar toda a mobília do templo. E com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Bom, encerramos então este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.